Opa, boa noite. Tá alto, então deixa eu falar um pouquinho mais baixo. É uma alegria a gente estar aqui nessa casa. É a primeira vez que eu venho à noite. Normalmente eu venho domingo. E aí eu pedi para a Viviane, que eu agradeço, né, de poder vir aqui numa segunda-feira para a gente sentir. É gostoso a gente participar de algumas casas, né? É uma coisa que a gente vem fazendo ao longo aí de alguns anos. E é interessante a gente conhecer os trabalhos, as tarefas, o que acontece nas casas. E a gente tem a oportunidade de estar perambulando pelas casas para poder passar um pouco da mensagem. E a gente agradece primeiramente, né, como o senhor lá que fez a abertura, a Deus, esse é o nosso Pai amado, por estarmos aqui todos reunidos em seu nome. Ele que nós temos que agradecer. A Jesus que deixou um evangelho maravilhoso e os espíritos de luz que nos abraçam aqui nessa casa, em todos os lugares, e nós agradecemos por eles estarem conosco e já estão cuidando de cada um de vocês, pode ter certeza. E eu vi que no início ela falou que tem um estudo, né? Existe um estudo. E hoje a palestra é quase um pedaço de estudo. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente vai estudar. E aproveitando o mês, né, que é o mês de maio, que é o mês há pouco, há uma semana, dois domingos, né, no caso teve o Dia das Mães, eu vou falar mais das mulheres. Dos homens a gente não precisa falar, porque os homens têm a perfeição, então, mas é difícil para a mulher entender o que é ter uma febre de 38 graus. Isso é difícil. Você vê quanto o homem sofre, mas é assim que funciona. O tema da palestra, né, já vou relatar, é para que a gente possa ter um olhar diferente com a vida. E, bonito, né? Tem uma rosa, né? Uma coisa muito bonita. Mas aí a gente põe uma imagem. E aí é uma imagem, não sei se vocês conhecem essa imagem, para que a gente possa entender. E é do ser humano. Do ser humano, quando a gente vê algumas coisas, nós automaticamente começamos a julgar. Automaticamente começamos a questionar o que está acontecendo. Não, a gente só julga. E julga da forma que a gente vê, da forma que a gente enxerga, da forma que a gente entende. A gente vê aí, no caso, uma senhora sentada, olhando para uma criança que está no chão, e a outra está no celular, e a criança no chão. Provavelmente é filho dessa senhora, né? Falou assim, olha, que mãe desnaturada, né? Quantas mães desnaturadas a gente conhece? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. Para que a gente volte aí na imagem, né? Da gente pegar e ter um olhar de amor com a vida. Né? A gente precisa começar a aprender a olhar a vida com mais amor, com os olhos mais puros. E é uma coisa difícil, é um treino, mas é uma coisa difícil. Aí a gente fala da doutrina espírita. A doutrina espírita nos fala, né, que nós temos uma condição de mulher ou de homem, de acordo com a experiência que a gente veio para passar por aqui. De acordo com a experiência que a gente precisa. Né? Nós reencarnamos homem ou mulher, de acordo com o que é necessário. E aí, Kardec, no estudo lá do Livro dos Espíritos, vai passar, será que não vai conseguir passar, mas vai só ler daqui. Né, que aí ele diz que nós somos todos, por essência, nós somos espíritos, todos nós. E vocês já ouviram falar que, como espíritos, como anjos, não tem sexo, né? Já ouviram falar disso? Não tem sexo. Ele só, de acordo com o que é necessário e do que é determinado pelo plano reencarnatório, a gente reencarna como homem ou como mulher, para que a gente possa passar por aqui. Na questão 201 do Livro dos Espíritos, a posição está cortando. Aí diz assim: o espírito que animou um homem
em uma nova existência, ele pode animar uma mulher, ou vice-versa, né? Se você veio como mulher, você pode animar como de um homem. E a resposta do Espírito da Verdade foi a seguinte, foi assim, sim, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Ou seja, não tem distinção. Nós temos que entender que esse preconceito que é colocado, isso é do ser humano. Se fôssemos perfeitos, já falei aqui já algumas vezes, nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos em outro lugar. Mas como nós estamos ainda partindo para a evolução, nós temos que estar aqui, ainda para aprender e sermos diferentes. Quando se é espírito, prefere se encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? E aí a resposta é óbvia, né? No caso aí, que isso pouco importa. Né? Quando a gente está lá na fila da reencarnação, a gente pede pelo amor de Deus para a gente reencarnar. E vocês sabem, já ouviram falar que a fila para reencarnar é grande. Se nós estamos aqui beirando 9 bilhões de habitantes, provavelmente a fila está em torno de 25 a 30 bilhões. Então você imagine você ir para o fim da fila até você ter oportunidade, então pouco importa. Falou assim, olha, você vai ter que voltar lá, mas você teve uma predominância mais masculina, mas você vai ter que voltar como mulher. Ah, pode ser essa. Né? A gente escolhe, é aquela pressa que a gente tem para ajustar. E a gente sabe que a gente está tendo tem essa pressa por uma razão. É uma das últimas oportunidades que nós temos de permanecer, de nos ajustarmos e permanecermos no planeta Terra. Ou vamos ser exilados. É uma das últimas oportunidades. Vocês já sabem que já está acontecendo a transição planetária, e é uma das últimas oportunidades. E se não der certo agora, na próxima a gente vai para um planeta. E talvez a gente não tenha que aprender a fazer fogueira, porque aqui ainda a gente está vivendo até um certo conforto, numa certa facilidade, mas lá vai ser diferente. A diferença entre homens e mulheres assim não assinalam nenhum tipo de inferioridade física, psicológica, moral de um para o outro. Ou seja, não há uma inferioridade entre um e o outro. A inferioridade, quem relata e quem coloca é o ser humano. E ele que diferencia essa inferioridade. Na questão 817, o homem e a mulher são iguais diante de Deus? Têm os mesmos direitos? Essa é uma questão que Kardec colocou para o Espírito da Verdade. E a resposta, sim. Deus deu a ambos compreensão do bem e do mal e a capacidade de progredir. Complementando, com que objetivo a mulher é mais fraca fisicamente do que o homem? A mulher é mais fraca? Sim. A condição física da mulher é mais fraca do que o homem. Né? Para assinalar as funções diferenciadas e particulares. Ao homem cabem os trabalhos mais rudes, os trabalhos mais difíceis, mais pesados, e por ser forte. E a mulher, os trabalhos mais leves. Só que a gente precisa aprender a trabalhar em conjunto, a trabalhar parceria, compartilhar as coisas. E isso aí, né, que nós temos que nos ajudar mutuamente, né? Porque assim, num casamento entre homem e mulher, o que acontece? Tem que ter uma parceria. Se um faz mais do que o outro, normalmente o casamento não dura. Normalmente não dura. E vou explicar um pouquinho mais para frente depois. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sobre a dependência do homem? Aí é um outro passo. A gente fala que a gente há muitos anos está sendo trabalhado para que isso não aconteça. Há muitos anos. Hoje está um pouquinho melhor, mas ainda assim, ainda a mulher sofre bastante. Ainda a mulher é subjugada, ainda a mulher é colocada assim de uma forma um pouco mais rebaixada. Eu não sei se vocês conhecem um pouco de história, vocês vão vendo lá no passado,
As mulheres antigamente não podiam fazer nada, nem falar praticamente. A palavra dela não valia nada. Eu já falei aqui tem uma série chamada que está passando na Globoplay, Maria de Madalena. Não sei se vocês já assistiram ou tiveram a possibilidade de assistir. E naquela época de Jesus, né, a mulher era tratada assim como não era nada. Então, assim, o homem mandava lá, você vai ter que casar com esse. E você vai ter que ter obediência ao marido. Né? Ele tem que ter a obediência ao marido. E o marido fazia coisas terríveis com ela. Né? E a gente ficava assistindo lá, assistindo a série, não lembro se foi 60, 80 capítulos, mas durante uns 40 capítulos eu achei que o homem deveria já ter morrido bem antes. Mas era terrível. O que ele fazia com ela era terrível. Ele falou assim, como que pode, né? A gente fala assim, como que pode passar por isso? Mas, infelizmente, era o que acontecia e ainda acontece. E a gente está evoluindo um pouquinho, mas ainda tem muita coisa para mudar. A fraqueza física, né? No caso de colocar a mulher, que Deus respondeu, o Espírito respondeu. Deus deu a uns a força para proteger o fraco e não para lhes impor o domínio. A explicação de Kardec, que Deus deu à mulher uma menos força física, porque ele dotou ela de uma sensibilidade bem diferenciada. A mulher é mais sensível do que o homem, e o homem é mais rude, mas ela é mais capaz de cuidar das práticas maternas do que o homem. Tem alguns homens que podem, não estou questionando nesse sentido. Tem algumas mulheres que não têm essa questão materna. A gente está falando da parte normal, do que deve acontecer. Tudo que das coisas que são fora do padrão, a gente tem que entender e estudar de forma diferente. Mas a maioria é dessa forma que a gente tem que tratar. E os filhos, né, normalmente são colocados para que as mulheres cuidem. Normalmente é assim que acontece, porque a maioria dos homens é assim, ficou grávida, tem uns que pica a mula, vai embora. Tem outros que, não, isso é coisa de mulher, né? Isso é coisa de mulher. Tem outros que não assumem e correm, né? E quantas dificuldades ainda existem por causa disso. Na questão 821, as funções às quais a mulher é destinada pela natureza têm importância tão grande quanto a dos homens? Já pensou? É tão grande essa importância? Sim, e até maiores. É ela que dá ao homem as primeiras noções da vida. Eu acredito que aqui a maioria passou por isso. As primeiras noções da nossa vida foram dadas pela nossa mãe ou pela mãe de cada um. Tem mãe que é desnaturada. Gente, eu não estou questionando com isso. Mas normalmente é a mãe que está lá. E olha, a criança quando nasce, ela é nada. Ela praticamente durante o primeiro ano, ela não consegue fazer nada. A criança é totalmente dependente de alguém que a cuide, que olhe por ela. E ainda depois chega no primeiro ano, no segundo ano ainda também é independente. A criança começa a ter uma independência praticamente lá depois dos 4, 5 anos. Ela é totalmente independente de que alguém cuide. Olha a responsabilidade e a importância que se dá. Tem até outro dia tem um réu, eu estava vendo lá, acho que no Instagram, aí tem uma senhora lá que ela estava falando que ela tem um filho de 8 anos, e ela fala assim, ele é praticamente independente. Ele acorda sozinho, ele faz as coisas dele sozinho, né? Ele basicamente é independência. E é um filho dela que tem 8 anos. Mas ela tinha um outro filho de 8 anos e ele tinha uma deficiência. E aquele filho de 8 anos, ele dependia de tudo da mãe, até para se mexer, até para se locomover, para beber água, para comer. Ou seja,
Ela teve que parar a vida dela, se ela tinha uma vida, para cuidar daquela criança. Aí eu pergunto, eu como homem, não sei, eu acho que eu não faria isso. E uma mulher, e quantos homens que não fazem isso? Mulheres a gente pode falar que tem poucas, mas homens, a maioria tem dificuldade de fazer isso. A maioria. Não digo 100%, porque sempre tem um que escapa, mas a maioria conseguiria fazer. Ambos sendo iguais diante da lei de Deus, devem ser também diante da lei dos homens. A gente fala que esse é o primeiro princípio de justiça que tem que acontecer. Que a gente não deve fazer aos outros aquilo que a gente não quer que faça para nós. Mas é o primeiro princípio. Sabemos muito bem que a lei ainda está bem falha nesse sentido. Ainda ela precisa ser muito trabalhada. Mas estamos caminhando, estamos caminhando. Assim, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos entre o homem e a mulher. Aí diz assim, que de direitos, sim, de funções, não. E é preciso que cada um esteja no seu devido lugar para fazer o que precisa. A mulher cuida da parte mais interior e o homem da parte mais exterior. Por que a mulher cuida da parte mais interior? Porque ela é mais sensível nesse sentido. Né? A gente fala assim, agora tem bastante mensagens no Instagram que fala sobre isso, e é a mesma coisa, assim, que a guarda, hoje quando se separa, normalmente a guarda agora é compartilhada. Normalmente, né? Nem sempre é o caso. Aí a pessoa falou que queria compartilhar porque ela queria não deixar bastante dinheiro ou pagar bastante pensão. Aí a juíza perguntou para ele, falou assim, se ele tiver uma febre, qual o remédio que ele toma? Por qual que é a alimentação básica? Quais são os horários? Que escola que ele frequenta? Qual o nome da professora? Qual é o nome da melhor amiga? Qual o desenho que ele mais gosta? Não sabe nada. Então aí a gente tem que começar a olhar que realmente tem uma responsabilidade muito grande. E tem pais que realmente não estão aí. Chegando na imagem, calma, ainda tem. A imagem é a última, mas ainda tem bastante coisa para a gente falar. Aí, você já ouviu falar da Mayra Rocha? Ela está sempre na internet. Ela estava fazendo uma entrevista aí num podcast. E ela estava contando que quando ela ficou grávida do segundo filho dela, ela estava recebendo a informação, ela via os espíritos, escutava os espíritos e falaram para ela que aquele filho não ia sobreviver. Né? Estava com 6 meses e os espíritos já estavam preparando para que aquele filho não sobrevivesse. E ela comentou com o marido, tudo, e foi. Né? Foi passando o tempo. Quando chegou no nono mês, aconteceu um problema que na data marcada da cesárea, o médico dela precisou viajar, numa urgência. E aí ela foi escolher uma outra médica para fazer, que era uma médica com bastante experiência, mas no momento do parto ela errou, a criança nasceu sufocando, ela disse que nasceu pretinha, roxa, né? Aí os caras conseguiram reanimar e para a estufa. Aí foi para a estufa. Aí chegou na estufa, vai tratar tudo, e eles ficaram acompanhando tudo. Aí disse que apareceu um espírito médico para ela e falou assim: você sabe que tudo pode ser mudado, né? Ela falou assim: sim, sim, porque ela estava orando e achando que ia perder a criança. E tudo pode ser mudado, mas vai depender de você. Ela falou: mas o que que é? Eu falei assim: nós temos uma tarefa para você. Se você aceitar essa tarefa, nós conseguimos dar uma moratória para essa criança. E aí ela falou assim: tudo bem. Ela falou: eu nem perguntei o que que era. Nem perguntei, mas tudo bem, já aceitei e pronto.
E aí passaram 8 dias, passaram 15 dias. Aí um dia ela chegou lá e a criança não estava mais na estufa. Aí ela falou, morreu. Né? Ela deu aquela aflição. Aí a enfermeira chegou e falou, calma, não, está tomando banho. Aí a criança estava tomando banho, porque a criança tinha se recuperado milagrosamente. Ninguém entende por quê, mas a maioria entende. E qual que é a tarefa dela? Era fazer as cartas consoladoras que ela faz hoje. Ela falou, eu não sou psicógrafa, eu não psicografo, eu só escuto o que a pessoa fala e vou escrevendo. E é a tarefa dela. Ela falou assim, e faço de amor. Falou, até hoje, né, eu acho que o podcast, acho que era no outro final do ano, no começo do ano, e ela falou assim, meu filho tá sobrevivendo, tá tendo a moratória dele. Você vê, olha o sacrifício que a mãe faz, né, como a mãe faz. E aí eu vou contar a história da Laura, é uma outra história também, a Laura. A Laura era 28 anos e tinha uma criança de 4 anos. A Laura foi chamada na escola porque a criança tinha dificuldade na escola. E essa dificuldade estava atrapalhando a menina do crescimento, do desenvolvimento. E ela foi chamada lá. Ela chegou lá para consulta com a médica. E aí chega que nem as mulheres, né? A mulher normalmente chega com a bolsa esbaforida. As mulheres começam a entrar e já vão entrando. Eu lembro da faculdade que o professor falava assim: ó, a mulher é assim. Homem não, homem já ele para, ele olha o primeiro lugar vazio, ele já corre lá e já vai no primeiro lugar. A mulher ela entra, não vai, aqui não dá, e vai. É o hábito da pessoa e ela chega esbaforida, porque tem uma dificuldade com o horário, né? As mulheres às vezes têm uma dificuldade com o horário. E eu sei disso porque eu sou casado, tenho uma mulher também que tem dificuldade com horário. Se a mulher fala assim, você tem 10 minutos de tolerância. Ela conta o horário com os 10 minutos de tolerância, ela não conta o horário cheio. Né? A mesma coisa que a gente chegar aqui na casa, é 8 horas a palestra. Ah, tem tolerância? Se for 8h10, todo mundo chega 8h10. Né? E se for 8h05, chega 8h05. O pessoal usa a tolerância como padrão, mas não acho correto, porque o dia que a gente precisa de ajuda do plano espiritual, né, a gente quer ela imediata, né? Não quer com tolerância, a gente quer até com antecipada. Mas a gente tem que entender isso. A Laura chegou, falou, ai, desculpa, ai, minha mãe fala que eu sou toda atrapalhada, que eu tenho depressão pós-parto, que as coisas são difíceis, que sou bipolar. Falou assim, mas... Aí a médica falou para ela, mas o que você fala de você? Eu falei assim, doutora, eu sempre tive dificuldade. Eu era gordinha, sempre está fazendo regime, sempre está fazendo dieta. Não tenho nada contra, porque também sou gorda. Embora tenha lutado bastante para perder peso. Já vai perder bastante, mas ainda tenho bastante para perder. Aí fazendo dieta, tudo. E aí fica assim, né? Nessas correrias, essas dificuldades. E a filha dela estava tendo dificuldade porque a filha também estava gorda. E ela não conseguia acompanhar as crianças nas atividades da escola. Nas brincadeiras que normalmente as crianças têm, ela não conseguia acompanhar. Então ela foi chamada justamente para entender o que estava acontecendo na casa da família dela. Porque a gente precisa conhecer as histórias, não é só julgar e pronto. Ah, não, está gorda, ela tem que emagrecer. Não, tem que entender. Nós temos que humanizar, temos que olhar de outra forma. E aí ela pegou e falou assim, eu tive essa dificuldade, porque quando eu era assim, quando ela era mais nova, né, que ela estava naquela ilusão de conhecer alguém, aí ela se encantou com uma pessoa, e aí essa pessoa começou a namorar, tá? Aí ela viu e falou, não é nada disso, mas quando ela pensou no nada disso, ela já estava grávida. Aí ela desmanchou o namoro, o namorido, o que foi, e estava grávida. E aí ela teve a gestação. Só que quando ela soube que ela estava grávida, automaticamente ela não aceitava aquela gestação. Então ela sempre teve uma gestação difícil. A criança não desenvolvia,
no útero da mulher, da mãe. Ficava com dificuldade e ela passava por um monte de dificuldade. E tanto é que tiveram que adiantar até o parto, fazer uma cesárea, e a criança foi para a estufa. E quando ela vai para a estufa, o que que acontece? A mãe tem que passar por uma ordenha, né? Eu não sei se você sabe, acho que vocês devem saber disso. Ela passa por ordenha e essa ordenha é aquele leite que vai alimentar a criança o tempo que ela tiver que ficar lá. E ela foi fazendo isso. E ela falou assim, aí ela foi crescendo. Falou assim, independente de eu ter uma depressão pós-parto, dependendo das minhas dificuldades, eu procuro cuidar da minha filha. Mas eu cuido, eu faço as coisas, eu faço a comida, eu penteio, mas tem uma coisa que eu não consigo. Aí ela pegou e falou assim, mas a médica perguntou, mas o que que você não consegue? Eu falei assim, eu não consigo amar. Aí a médica assim ficou chocada. Falou, mas como você fala que você não consegue amar? Eu falei, eu não sinto aquele amor, aquela coisa. Aí a médica falou assim, mas espera aí, como que era a sua mãe com você? Eu falei, minha mãe quase nem conversava comigo. Agora que a gente está conversando um pouco, minha mãe quase nem conversava comigo. Eu praticamente fui criado pela minha avó. Eu nem ficava com a minha mãe, eu ia, ficava na minha avó. E como sua avó era com você? Ou com a mãe dela, né? E ela chegou e falou assim, minha avó quase nem conversava. Elas nem se falavam. Elas só se aturavam, que era o que acontecia. E a sua bisavó? Como que era com a sua avó? Falou, nossa, minha bisavó era terrível. Ela era daquelas lá que tinha aquele chicotinho, né? Alguém fazia alguma coisa errada, ela já descia o chicote. Ela já entrava com corretivo, né? Porque era o que ela sabia fazer. Ela dava conta do que ela sabia fazer. Aí a médica aproveitou e falou assim, mas você viu como a coisa vem mudando? A sua bisavó era dura. Já a sua avó já foi um pouquinho mais amena. A sua mãe, ela tenta alguma coisa, mas ela não consegue. Você, de uma certa forma, você diz que não ama a sua filha, mas você é uma forma de amor cuidar dela, pentear ela, vesti-la, alimentá-la, cuidar daquilo que é necessário. Isso é uma forma de amor. Aí a médica falou: eu sempre fui amada pela minha família, então eu não tive dificuldade. Eu dou o amor que eu recebi e até mais. Eu procuro fazer isso. Agora, nós vamos evoluindo dessa forma. A sua filha, com certeza, quando ela tiver na oportunidade de ser mãe, ela vai ser muito melhor do que você está fazendo. Ela vai receber, ela vai doar um pouco desse amor que você está dando. E aí eu abro um parênteses aí. Você já ouviu falar em constelação familiar? Constelação familiar tem três regras. Tem três regras. É o pertencimento. Você tem que pertencer a uma família. A segunda regra, quem veio antes é maior do que quem vem depois. A terceira regra, equilíbrio. Dar e receber na mesma igualdade. Por isso que eu falei que quando alguém dá um pouco mais do que o outro, o relacionamento não dá certo. Pode ter certeza disso. Não dá certo mesmo. Tá? Isso já é bem comprovado. Mas a única forma de quebrar essa regra só tem uma forma. Uma forma. Vocês sabem qual que é? É a mãe com relação ao filho. Você nunca consegue devolver aquilo que a tua mãe te deu de mais importante. Você não consegue devolver. E vocês sabem o que que é? É a vida. Você recebe a vida da sua mãe e você não consegue devolver. É o único momento que você pode quebrar essa regra. Então você vê, você vai aprendendo, vai fazendo e vai dando amor. E a mãe realmente, ela tem um amor diferenciado, né? Tem mãe que é desnaturada, assim como a moça aqui da foto. Tem mãe que não cuida dos filhos, mas o que que a gente pode fazer? O que que a gente pode trabalhar?
é que ela vai aprender, ela vai receber isso aí depois, ela vai entender isso depois. E aí, chegando nessa imagem, porque está chegando no finalzinho da palestra, nessa imagem aqui, o que que aconteceu? Ih, não está funcionando. O que que aconteceu? Eles iam viajar, eles tinham uma viagem marcada e quando eles estavam no check-in, o voo foi cancelado. O voo sendo cancelado, aí é aquelas correrias que você tem que arrumar um hotel, você tem que arrumar outro voo, substituir, um monte de coisa. E eles tinham passado a noite inteira buscando isso. E aquela mãe tinha ficado deitada com aquela criança no chão, até ela tocar o telefone para resolver isso. E é isso que ela estava resolvendo. Ela estava resolvendo o que fazer com essa viagem e tudo. E aí, as redes sociais são fantásticas. Todo mundo tira a foto e é a foto que fica, é a imagem que fica. E alguém tirou a foto dessa forma e é uma coisa, parece que a mãe é desnaturada. E quantas vezes a gente é pego dessa forma? Por que que a gente é pego dessa forma? Porque as pessoas olham, tudo parece diferente, tudo parece anormal. E aí eu trago voltar aí para uma nossa Rosinha, uma pergunta. Vou fazer uma pergunta para vocês. O que que é o olhar de amor com a vida? É lógico, a gente tem um monte de coisa para a gente olhar, admirar o nascer do sol, né? Admirar o pôr do sol, admirar a nossa vida, admirar as coisas acontecem, que acontecem com a nossa família, embora a gente veja algumas coisas, não, isso não está certo, mas a gente agradecer, quantas coisas que a gente tem que agradecer, quantas coisas que a gente vê na nossa vida, acontece na nossa vida, e se a gente olhar para trás, tudo que é colocado para nós são experiências, não é colocado facilidade. Por quê? Porque nós precisamos evoluir. Logo no comecinho tem os primeiros slides que estavam lá. Nós precisamos evoluir. Isso faz parte do nosso crescimento, do nosso aprendizado, a evolução. E volto a repetir. E o que é o olhar de amor com a vida? Vocês sabem responder? Tem várias respostas. Mas aqui eu acho que é mais agradável, inclusive por causa do mês, é o olhar de uma mulher. A mulher consegue olhar de uma forma mais sensível, mais bonita nesse sentido. Então ela consegue olhar a vida de uma forma bem diferente. A gente olha as coisas, né? A gente vai aprendendo, a gente vai vivenciando. Ao longo da vida a gente vai aprendendo a amar, que é uma das regras principais da nossa vida. E principalmente a gente vai aprendendo a ter um pouquinho de sabedoria. E a sabedoria faz a gente caminhar um pouco melhor sem tanto sofrimento. Problemas todos nós vamos ter, mas faz a gente evoluir com esses problemas para que a gente possa não se desesperar, que a gente possa olhar a vida de uma forma diferente. O ensinamento de hoje era só isso, aí não tem muita coisa para fazer. E aí a gente coloca aí esse nosso grande ser aí que é o nosso mestre amado Jesus. Eu acho que é esse aqui. Não. Aqui é esse nosso mestre amado Jesus, que ele tem um olhar de amor com a vida. E é um olhar, inclusive, para nós. Ele teve a possibilidade de fazer muitas coisas terríveis com a humanidade. Mas o que ele falou, uma das últimas coisas que ele falou foi assim: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. E aí eu me pergunto, ainda outra, nós sabemos agora o que fazer? Ainda estamos aprendendo. Então vamos acalmando o nosso coração, respirando serenamente. Inspiramos e expiramos. Nós
Nessa serenidade, nós pensamos no momento de amor, no momento de alegria, no momento de felicidade. Juntamos esse nosso sentimento com o companheiro da direita, companheiro da esquerda, e doamos essa energia de amor ao bem universal, para que eles possam encaminhá-la aos lugares de necessidade. Pedimos equilíbrio nesse universo, equilíbrio nesse planeta Terra, nessa mãe Terra que nos acolhe. Pedimos também pelos países, principalmente aqueles países que estão em conflitos, tanto causados pelo homem, como causados por desastres naturais. Pedimos para que haja equilíbrio em todos esses lugares. Pedimos pelas crianças, pelos velhos, pelos doentes, por todos aqueles que estão em estado de dor, de angústia, necessidade e precisam do amparo espiritual. Que a espiritualidade possa envolver-nos e auxiliá-los. Nós pedimos por todos os lares, nós pedimos pelo nosso lar, imaginando nosso Mestre amado Jesus adentrando pela porta da frente. Sua luz esplendorosa possa passar por cada canto, cada cômodo da nossa casa, eliminando os miasmas, formas e pensamentos negativos que lá se encontram. Fazendo uma limpeza, uma asepsia, deixando lá uma energia que possamos nos refazer fisicamente e espiritualmente. Nós pedimos pelos nossos entes queridos que lá se encontram, envolvemos nessa aura de amor e de bondade, e que eles possam ser auxiliados. Pedimos por aquelas pessoas que estão em nosso pensamento e queremos ajudá-las. Por aquelas pessoas que pediram por nós, que também possam ser beneficiadas. Nós pedimos por esta casa, pelos trabalhos que são feitos nesta casa, pelo seu corpo dirigente, pelos seus trabalhadores, pelos seus voluntários e por seus assistidos, inclusive aqueles que não puderam estar aqui hoje, que recebam o nosso abraço de amor. Por fim, pedimos por nós mesmos, como grandes necessitados que somos, que possamos receber do alto uma imensa luz que caia sobre nós, repleta de fluidos benéficos, restauradores e regeneradores, e nos fortaleça, para que tenhamos uma semana com muita paz, muito amor, muita sabedoria, muita prosperidade e muita saúde. Rogamos aos mentores que nos acompanhem ao regresso do nosso lar e que possam nos sustentar durante todo o transcorrer da semana. Agradecemos a Deus. Agradecemos a Jesus e agradecemos toda a espiritualidade amada que nos ampara e nos protege. Gratidão, gratidão, gratidão. Que assim seja, graças a Deus.